Então, esse é o segundo vídeo, contando um pouco da história do Abirate. E claro, como toda contação de história, é coemergente, né? Ou seja, são ideias e lembranças que eu guardo, né? Então, cada um vai ter a sua história do Abirate, isso é claro, né? Então, há infinitas histórias possíveis. Então, estou trazendo uma aqui, mais de alguma parte mais dos fatos assim que aconteceram, mas na minha ótica. Então, é interessante em algum momento também a gente ter rodas assim de conversa para contar as histórias, né, como acontece de vez em quando. E isso é muito favorável, né, para a Sangha também, compartilhando as suas visões assim de como as coisas acontecem e aconteceram. Muito bem. Então, no final de 2019, a gente estava nesse início assim, né, do Abirate. Aí logo tinha uma questão, a gente tinha que começar a trabalhar na terra, assim, ou seja, o que que significa trabalhar, né? Abrir estradas, fazer limpeza das áreas consolidadas, ou seja, as áreas em que a gente poderia construir, retirar, né, escombros, ruínas de construções anteriores, um pouco de vegetação e abrindo espaço, né? Ou seja, o Abirate, a gente precisava entrar assim, né? Então, a gente precisava de máquinas. Então, esse foi uma primeira etapa. Tinha uma questão que na época a gente não tinha um carro do SEB ainda. Aí, no final de 2019, no mês de outubro, aí eu ia para lá, o Ednei emprestava o carro dele. E no início, né, foi assim: eu pegava o carro com o Ednei, ia até lá, passava o dia acompanhando os movimentos e depois entregava o carro. Mas no final de 2019, a gente conseguiu comprar um carro para o Abirate, né? Já tinha recursos suficientes. A gente comprou uma Fiat Strada Adventure, que tinha um bom motor, né? 1.8, 132 cavalos. Tinha carroceria, mas também permitia quatro pessoas, né? Dentro do carro, né? Com cabine dupla. Então era um compromisso interessante. Não era um carro 4x4, muito caro. Era um carro pequeno, mas que resolveria boa parte das nossas necessidades, né? Então, eu fiz essa avaliação na época e continuo achando que é a melhor opção até hoje, né? Muitas pessoas falaram: compra uma L200, uma Hilux 4x4 usadas, carros grandes, assim, que poderiam carregar mais coisas e também 4x4 não teriam problema, né, assim, com chuvas. Mas eu achei que era mais interessante, né, comprar uma estrada. A gente comprou uma estrada zero mesmo, na Delta Fiat, ali em Juiz de Fora, com garantia, né, um carro que só a gente tinha usado. Então acho que foi uma boa escolha, assim, né? Então tá até hoje, né? Então foi essencial ter um carro, e um carro capaz de transportar um pouco de carga. A gente fez muitos fretes, então segue sendo útil, né? Então aí no final do ano a gente já tinha o carro, né, para poder dar esse apoio. Na época eu não morava ainda lá, morava em Juiz de Fora. Mas a gente começou os meses de outubro e novembro de 2019. Aí o Paulo indicou uma pessoa que tinha máquinas, né, para locação, o Kenin, e trouxe primeiro um trator de esteira D4 e depois uma pequena escavadeira hidráulica de esteira. E a gente começou a organizar assim, um pouco a fazenda. Então, com o trator, a primeira coisa foi abrir a estradinha de acesso ali, passando pela terra do seu Toninho. Então, o nosso vizinho ali de cerca, seu Toninho Carlota, ele tinha, né, o gado dele, ele solto, até hoje tem, né, na entrada, e tinha essa estrada de acesso, que era uma estrada menorzinha, assim, né, bem estreita, e a estrada de acesso ao Abirate em si estava completamente fechada e alagada num certo ponto também. Então, a primeira atitude foi essa, né? Abrir uma estrada adequada e diminuir, né, os pontos de alagamento, colocando terra, aterrando, né, em certa medida. Então, o trator de esteira foi abrindo as estradas, o operador, o Marco, né, uma pessoa que acompanhou a gente na época. Então, para mim era tudo novidade, né? Estava um pouco sozinho com isso, cuidando, e uma coisa que eu não tinha experiência prática ainda, né? Então, eu ia conversando muito, né, com as pessoas da região, conversava um pouco com o próprio Paulo, né, que dava um apoio para a gente.
E aí ia tomando decisões. O Marco me perguntava coisas, né? Fazemos isso, não fazemos isso, e ia, ia avaliando assim pelo bom senso um pouco, né? O que que era para fazer. E fomos organizando e abrindo, né? Aí, especialmente ali no platô principal, onde hoje a gente tem ali o refeitório e os alojamentos. O platô principal era um antigo curral, então tinha uma ruína assim de curral bem pesada, né? Então o trator, a gente foi tirando aquele material, foi afastando, foi abrindo aquele espaço central. Também tinha dois silos antigos ali de acumulação, né? De capim para o gado. E aqueles silos também foram quebrados e aterrados, né? Era perigoso aquilo, era um buracão enorme, te aterrou aquilo e fechou. Foi dando aquele formato, assim, né? Tudo que era possível fazer com o trator, abrindo espaço naquele platô. Depois a gente seguiu descendo a estrada em direção à área de moradores também, ampliando sempre que possível a largura da estrada. E, especialmente na área alta da área de moradores, que hoje a gente chama de área C e D, lá para cima, aquilo estava obstruído, tinha árvores caídas, então a gente foi num processo assim bem pesado, né, de ir abrindo e limpando aquilo. A gente foi seguindo por aquela estrada até o final da fazenda, que a gente, né, o topo da fazenda, que a gente chamava de escritório uma época, porque é o único lugar onde pegava internet. Então a gente foi com esse trator até lá em cima. E, em paralelo, começou a trabalhar essa pequena escavadeira hidráulica para ir desobstruindo as valas. Então, numa fazenda, o fluir das águas é algo muito importante, é como se fosse assim artérias, né, da fazenda. Então, como aquilo estava abandonado há muitos anos, boa parte das valas estava entupida. E aquilo acaba fazendo o quê? Com que daí a água fique acumulada e acabe alagando aquilo, gerando um brejo que não era brejo, né, originalmente, que era uma, né, o Valdir foi falando, não, aqui era tudo uma terra plantada, isso aqui sempre foi, daqui saiu muita batata, muito tomate, ele dizia, né? Então aquilo tinha sido plantação, tinha sido pasto. Então era uma questão de desobstruir as valas, né? Direcionar as águas. Esse é um ponto, assim, né, central, né, no desenvolvimento de uma área rural. E a gente começou a fazer isso também, limpando aquela vala da entrada, logo na divisa com os vizinhos, até o riacho. Depois também tinha uma outra vala logo adiante, que alagava toda a área onde hoje é o estacionamento, onde tem aquelas toras de eucalipto. Aquilo foi também, acabou secando quando a gente direcionou a água adequadamente. E aí também na área de moradores atual, né? Na época tinha toda a água que descia dos açudes e ia até o riacho. Também a gente limpou as valas. Então foi um trabalho bem intenso assim. Nessa época eu ia para lá, não tinha infraestrutura nenhuma, né? Não tinha eletricidade, não tinha banheiro. Então, era aquilo, mochilinha, com papel higiênico na mochilinha, trazia uma boia fria, né? Uma comidinha e vinha, pegava muito carrapato, né, até usava um meião de jogador de futebol branco porque dava para ver melhor os carrapatos subindo, né, pela calça, para tirá-los o mais rápido possível. Então esse final de ano foi um pouco intenso assim, né? Não tinha muito recurso ainda. Então isso era um tanto quanto desafiador, né? Mas aquilo foi andando. Então esse era o final de 2019, né? A gente seguiu com esse trabalho, né? Com essas máquinas até metade de novembro. Aí começou a chover muito forte. E aí se percebeu que não era mais o caso, né, de seguir trabalhando. E também, como a gente tinha mexido com a terra nas estradas e tudo, quando deu umas chuvas fortes, aquilo ficou intransitável, né? Deu muito barro. Eu não gostei muito do resultado também. Eu achei que faltou um pouco assim de orientação ali em algumas. A gente vai aprendendo, né? Eu imaginava, né, que os prestadores de serviço tinham um domínio total sobre o que estavam fazendo, mas eu percebi na prática que não, a gente tem que direcionar sem saber o que quer, senão aquilo não funciona bem. E aí, com isso, a gente interrompeu esses trabalhos com essa equipe, né? Na metade de novembro. Mês de dezembro, muita chuva 2019, a gente praticamente nem ia muito mais lá fazendo. Nessa época era pouca gente, né, que vinha, nesse comecinho, né? Era mais, assim, Ednei e a Kátia passavam lá, o Sebastião e a Luísa, a esposa, também vinham de vez em quando.
eu ia, né, com essa certa frequência. E a gente entrou em 2020, o ano de 2020. Então, já no início de 2020, eu quis mexer com a casinha, né, do Alexandre Alfeld. Aí eu procurei, né, eu queria abrir, daí o Valdir acabou achando uma chave antiga que estava com ele. A gente entrou na casa, estava até pensando em arrombar, né, a porta, mas não foi necessário. Aí eu entrei na casinha e vi que não era tão ruim quanto parecia de fora, que era possível recuperá-la. E eu comecei a limpeza também da casinha, retirando todo o material de dentro, queimando, né? Muita coisa, muito lixo que ficou para trás, né? Assim que os parentes do Alexandre não tinham levado embora. Mas também algumas coisas interessantes que ficaram. Por exemplo, mesmo com toda aquela umidade, né, que a casinha estava abandonada, eu encontrei lá, por exemplo, um livro muito interessante sobre a história de Juiz de Fora, foi feito por um parente antigo do Alexandre, de 1915. Aquilo foi entregue, na, acho que foi na própria Câmara dos Vereadores. Aquilo foi apresentado, um livrão assim, papel couché, muito preservado. Ele está guardado lá, vai para a nossa biblioteca. Então, interessante, né? Essa história, um pouco tanto do Alexandre quanto do município. A família Alfeld é uma das famílias não fundadoras, mas estruturadoras do município, né? O Guilherme Alfeld, que assim, dá até nome à Praça Alfeld, né, no centro de Juiz de Fora, Rua Alfeld, que é a rua central principal do comércio em Juiz de Fora, tem esse histórico da família deles, né? Então, um alemão que veio ao Brasil no século XIX e que teve esse papel importante, né, como engenheiro, assim, em todo planejamento, né, da cidade. E o Alexandre guardava um pouco essa história, assim. Então, a casinha, começamos a limpar, e aí eu vi o que era necessário fazer. Era preciso trocar o telhado todo e arrumar o reboco, então aquilo estava muito úmido, né? Assim, então a gente aí foi em fevereiro, né? Em fevereiro de 2020, eu fui conversar. Eu estava precisando de um pedreiro daí, né? Para começar aquilo. Daí o próprio Valdir me indicou aqui na região, ali trabalhando para o seu Léo, nosso vizinho, tem o Daniel, que dizem que é um bom pedreiro. Aí eu fui lá conversar com o Daniel. Ele estava fazendo serviço para o seu Léo, mas assim, não continuamente, né? Eram esporádicos. E aí convidei o Daniel para fazer a reforma da casinha. Ele disse que poderia, mas só aos finais de semana. Digo, tudo bem, né? Não tem tanta coisa para fazer. E aí a gente começou nessa relação também, né, com o Daniel Gonçalves. E ele veio, e aí também ele trouxe o Kaká, né, que é genro dele, para ajudar também no processo. Começando a desmontar telhado, isso lá em fevereiro de 2020. Primeiro desmontar as coisas, a gente refez o telhado com madeira do eucalipto ali da fazenda mesmo, a gente derrubou no machado. Na época o Vitor já ajudou um pouco, o filho do seu Valdir, o Vitor já participou. E ao redor, né, da casinha, assim, tinha as ruínas de duas pocilgas que o Alexandre tinha construído, assim, grandes, né, e que estavam muito também destruídas, assim, tomadas por vegetação também. E muito úmido, muitas árvores ao redor, então a gente foi tirando um pouco também essas árvores muito em cima da casa. E aí refizemos o telhado, na época até eu fui com o Sebastião comprar as telhas de metal, né, galvanizadas, na Aço Norte, Açotel, né? A gente já comprado uma carretinha para o SEB, também foi uma boa aquisição, né, uma carreta de madeira, né, assim, na área rural é muito útil. A gente acabou comprando aquela carreta, gastou uns R$ 5.000, e até hoje ela tem sido muito útil. E aí a gente foi lá buscar essas telhas e, e fomos fazendo a obra. Aí também nos finais de semana, né, o Ednei e a Kátia também vinham, ajudavam também, né, a gente a trabalhar ali, né? Assim, a gente ficava meio de serventes do Daniel e a gente teve que fazer também uma fossa, não tinha fossa para o banheiro. Então a gente fez uma bacia de evapotranspiração, uma pequena BET, foi uma experiência, né, com uma BET. A gente fez ali a BET, um círculo de bananeiras para água cinza, então, ali ao lado da casinha. E aquilo, quando foi final de março, a casinha estava basicamente reformada. A gente procurou gastar o mínimo possível.
só para ser habitável, assim, para a gente poder ficar ali um pouco, mas não foi uma reforma, né, grande. Até hoje, né, o reboco dela cai bastante, assim, porque a gente só deu uma lixadinha assim e pintou por cima mesmo, né, e deixou aquilo secar bem, né. Então, ficou bem. Uma casa de. Ela deve ter uns 40 e poucos metros quadrados. A gente fez também uma varanda, né, uma coberta assim lateral para poder ter um trabalho, um lugar para trabalhar, né, para guardar coisas também, assim, uma varanda. Então esse foi o primeiro trabalho do Daniel com a gente. Na época também eu conheci o seu Vicente, né, o dono e operador de uma retroescavadeira. Também ele estava sempre pela região. E a gente precisava fazer o buraco, né, da fossa. Aí me indicaram também o Vicente, eu chamei, ele veio, fez o buraco da fossa e boa pessoa, a gente travou uma boa relação. Então, o Vicente também ficou de referência, né, enquanto um operador de máquina, assim, né, muito experiente, né, uma pessoa de 60 anos, assim, todos eles, né, o Daniel com 50 e poucos anos, o Valdir com 50 anos, o Vicente, estão todos com muita experiência, assim, naquilo que eles já fazem, né. Claro, pessoas simples, pessoas acostumadas a trabalhar, né, em condições, assim, bem de roça mesmo, bem básicas, né mas com uma trajetória interessante. O Vicente trabalhou em empresas grandes, assim, né, que prestaram serviço para Petrobras e outras. Então já tinha visto muita coisa, mas assim, trabalhava, né, autônomo, independente há um bom tempo. E o Daniel a mesma coisa também, tinha trabalhado em várias cidades, no Rio, em Minas, e acabou ficando como pedreiro autônomo também ali em Juiz de Fora, né? Então a gente começou, então aí tinha um lugar onde parar, pelo menos. Finalmente tinha banheiro, tinha uma cozinha, tinha um quarto, não tinha eletricidade ainda na casinha, né? Não tinha eletricidade. Esse foi um próximo passo que era o quê? Conseguir eletricidade no Abirate lá na entrada, né? Na área de entrada. Na casinha era muito distante. Então aí também eu fui atrás disso, né? Com a CEMIG, tinha um transformador antigo que estava lá, um poste, mas não funcionava. E aí eu consegui também, foi no mês de fevereiro de 2020, que a CEMIG. Aí também ajudou muito. O Sebastião tinha um conhecido dentro da CEMIG, o Mozart, trabalhava na área de média tensão da CEMIG, e ele ajudou bastante a gente assim a fazer os processos andarem lá dentro, né? A pular um pouco a burocracia. Mas mesmo assim foi um pouco difícil. Eu fiz um pedido, daí eles vieram, instalaram um monofásico, mas a gente precisava de bifásico, precisava de 220 volts, né, para depois poder rodar betoneira e máquinas maiores. Aí eu pedi uma correção, aquela correção demorou, mas acabou saindo. Então a gente instalou primeiro um padrão ali na entrada, um poste metálico, né? Isso eu contratei um eletricista também que me indicaram, também muito tranquilo. Eles vieram, aí tinha chovido muito, o carro dele não chegava nem perto, a gente teve que carregar todo o material, poste, tudo, né, no meio do barro, morro acima ali para colocar. E aí ele fazia, deixar o padrão pronto para depois a CEMIG vir e instalar. A CEMIG, quando veio, viu que o transformador antigo não funcionava mesmo, daí eles instalaram um novo transformador. E enfim, a gente tinha eletricidade lá na entrada. Daí eu e o Sebastião, a gente montou uma caixinha, né, com duas tomadas ali para poder ligar as coisas. Então era o único ponto de energia. Deixava ali a mochila com o computador carregando, celular carregando, que na casinha não tinha nada, né? Então esse foi assim que a gente começou. E tinha a questão também da comunicação, era muito difícil ali, né? Então a gente não tinha sinal de telefonia, né, nenhum, nem 3G, nem muito menos 4G, nem 5G. Então a gente pegava um pouquinho de sinal no final da estrada, no topo da fazenda, ou tinha que com o carro sair até uma área ali na serrinha onde tem aquele asfalto que desce, e ali também a gente tinha um pouco de sinal, né? Então isso foi uma dificuldade assim inicial, né? Depois de um tempo também eu procurei, né, um sinal de internet com equipamento, com aquele Amplimax, que era um equipamento, né, repetidor assim de sinal de telefonia. E a gente acabou encontrando assim, mais ou menos, um sinal meio fraco assim, mas a gente ficou com aquilo um pouquinho assim, quebrou um galho bem no início. Não era grande coisa, mas quebrou um galho ali, né? Assim, a gente colocou ali no Abirate. Muito bem. Aí
Sim, aí a gente seguiu aí os trabalhos de máquina, a gente seguiu com o seu Vicente, depois no mês de março, abril, abrindo, né, assim, por exemplo, a gente entrou na vargem central ali para desobstruir as valas e também tirar um pouco da vegetação, muitos maricás, né, e assim entender, né, a dinâmica da terra também. Então a gente trabalhou muito com máquina com o seu Vicente ali abrindo espaço, né? Isso no ano de 2020, foi muito trabalho de máquina. Aí quando foi em abril de 2020, eu vim morar na casinha, então passei a ficar fixo ali, né, em 2020, em abril. Quando foi em julho de 2020, a Vanessa veio morar ali também. A Vanessa vinha lá do Vanessa de São Paulo, né? E estava morando no SEB Viamão. E aí veio também para ficar, né, no Abirate. Em julho, final do ano, aí a Carol Raimundo e o Gustavo também decidiram vir morar na região, né? Também estavam por ali no final do ano de 2020. Alugaram uma casinha do seu Osmário, né, nosso vizinho. E, e também então o grupo foi aos poucos foi chegando. Nessa época várias pessoas da Sanga circulavam um pouco mais, um pouco menos, né? Participaram de muitos movimentos ali nesse início. Nesse primeiro ano também teve uma busca assim por fazer alguma coisa, né? Também de agricultura, é, algumas experiências, né? Com também com o Senar, esse serviço, né? De aprendizado rural que deu cursos. Foi montada ali uma espiral de ervas, uma mandala, né, de horta também. Então teve primeiras experiências assim interessantes, né, com a agricultura, né, que é um sonho nosso ainda de avançar mais com isso, né? Segue ainda um pouco embrionário, mas vamos chegar lá. Nesse ano de 2020 também a gente já começou a derrubar alguns eucaliptos, né, em algumas regiões. Então, o seu Valdir, com a motosserra dele, ele já tinha alguma experiência, né, assim, já usava a motosserra há alguns anos. E aí o Valdir, sim, não falei, né, que o Valdir, a gente o contratou oficialmente no mês de fevereiro de 2020, né, inicialmente numa carga horária de segunda a quinta-feira. Ele não vinha sexta, sábado e domingo. Depois, mais adiante, um pouco, 2 anos depois, a gente também colocou na sexta-feira, mas no início era segunda a quinta. Entrou, né, como trabalhador rural, funcionário rural. Para o Valdir foi muito bom, porque ele não tinha nenhum trabalho fixo, né? Ele não tinha carteira assinada desde os 20 anos. Então, para ele, foi muito favorável, né? Ele ter um emprego, carteira assinada, férias, 13º, alguns direitos, INSS, né? Toda uma cobertura que ele não tinha antes. Ele só fazia bicos na região e tinha um gado dele, né? Vendia um pouco de leite. E é uma situação um pouco difícil. Então, para ele foi muito bom, assim. Daí ele começou a cuidar de toda essa parte rural. Então, a gente começou a desmontar todas as cercas de arame farpado internas, né? Tinha muita divisão de pasto interno com arame farpado. Então, essa foi a primeira coisa, né? Eliminar, era perigoso, né? A gente não via os arames. Então, a gente foi nesse sentido. E também começou a corrigir cercas com os vizinhos e a roçar, né? Muita coisa para roçar em todas as direções, derrubar algumas árvores nas áreas consolidadas, né, em que a gente ia construir. Então, o Valdir, uma pessoa fundamental assim no desenvolvimento do Abirate, né? Ele não só pelo histórico e pela energia, né? Pela força, pelo bom humor e as ideias dele desde o início também. É uma pessoa experiente assim, né? De roça com suas qualidades e também suas confusões, como todo mundo, mas ajudou muito, né, desde o início, assim, seu Valdir. Então tá com a gente até lá, né? A gente imagina que ele fique assim, o que for possível com a gente, até poder se aposentar um dia, né, de uma forma digna, assim. Uma pessoa que tem um karma, né, com aquela área, com aquela região, desde os 8 anos de idade ali, né? Incrível. Pessoa que nunca morou fora dali, né? Interessante. Então, o Valdir foi contratado, né, nessa época. E a gente trabalhou muito, então o Vicente na Reta Escavadeira e o Valdir, a gente ficou muito tempo ali na máquina, né? É, abrindo coisas, olhando, entendendo, arrumando também todo o córrego, né? A gente fez uma desobstrução do córrego, ele estava bastante assoreado ao longo dos anos.
Então, com o Vicente, a gente limpou, né, assim, todo o leito do córrego para aquelas águas fluírem melhor, né? E fui abrindo espaço ali naquela vargem, também na vargem da entrada. Então, o seu Vicente, uma única máquina, né, uma retroescavadeira que nem 4x4 nem cabinada, né, uma máquina antiga. A gente fez praticamente o trabalho todo do Abirate ali. Aí também um amigo dele, o caminhoneiro Tuquinha, também começou a ajudar e vinha, né, carregar as coisas para nós, né? A gente foi tecendo uma rede assim, né, de bons contatos, de forma simples e barata, e trabalhando sem muita pressa, com pouca gente, mas sempre com muita, estando muito junto, né, com eles assim. E a gente vê que funciona muito melhor do que você só deixar uma tarefa e ir embora, né, fazer outra coisa. Quando você está junto, aquilo rende mais e também era preciso entender, né, a fazenda, o Abirate. Então, assim, eu passei longas horas, né, junto com eles nesse processo inicial, assim, né, de limpeza, organização, entendimento de tudo, né? Então foi assim. Em paralelo com isso, também a gente já estava trabalhando no conceito de uma primeira casa. A gente precisava de uma base de trabalho. A casinha onde eu estava era muito pequena, né? Então as pessoas até vinham, usavam a cozinha, usavam o banheiro, às vezes alguém dormia ali, mas era um espaço muito pequeno. Algumas pessoas chegaram a acampar, o Michael vinha de barraca, né? Então ficou alguns dias, e Samir e Emílio. Então algumas pessoas circularam aí nessa época também, assim, usavam a casinha de base, banheiro e cozinha, mas, né, colocavam barracas ao redor. A gente precisava de uma casa, né, para acolher a sanga, um escritor, uma secretaria, um pequeno alojamento, uma cozinha básica, né? Ainda não era o, o projeto, né, do coletivo grande, mas era né, um ponto de apoio. Então a gente começou nessa época a buscar, né, empresas de arquitetura para desenhar essa primeira casa. E aí a gente acabou chegando, entre outras opções, a empresa Taba Bambu, né, o Tiago Samico e a Nina, né, um casal assim de arquitetos que a gente acabou conhecendo e fechamos com ele, né, o projeto, com eles, né, o projeto na época. Custou em torno de 6.000 e poucos reais o projeto. Aí fechei também com o Samico um pacote de acompanhamento da obra, em que ele viria 2 vezes por semana. A gente pagava, né, um valor mensal para ele. Tinha um pouco de bioconstrução, mas não 100% bioconstrução. Então o Samico ele ia procurar incluir o máximo possível de elementos mais ecológicos na casa, porém não uma casa 100%, né? A gente queria alguma coisa também que não desse muita manutenção assim ao longo do tempo. E aí eles desenharam aquela casa, né? E a posição dela, tudo o tamanho. Então, aí a primeira tarefa ali foi abrir aquele platô. E aquele platô tinha muitos eucaliptos. A gente tirou, na verdade, 5 grandes eucaliptos ali. E aí começou a nossa jornada, assim, né, com os eucaliptos. Então, o seu Valdir com a motosserra e o seu Vicente com a retroescavadeira, né, calçando o eucalipto e o Valdir serrando, a gente tentava direcionar o corte, né? Porque eram árvores muito altas, era muito difícil de prever a direção. Às vezes era óbvia a direção de queda, né, da árvore, mas às vezes não. E havia a rede elétrica, né, que era sempre um risco, né, o eucalipto caindo para o lado errado. Então, mas a gente conseguiu nessa época retirar esses eucaliptos e também arrancar os tocos dos eucaliptos, porque eles estavam na área que ia ser construída. Um trabalho grande, né? Então, um toco daqueles de um eucalipto gigante, né, de 50 metros. Então, para você arrancar o toco, tem que fazer um grande buraco ao redor, um fosso ao redor, e depois ir retirando, né, a base dele. Isso leva algumas horas de máquina. E depois a máquina tem que puxar aquela raiz também, que pesa alguma, 1 ou 2 toneladas. Coisa grande assim. Mas conseguimos fazer, preparamos o platô para a construção. Aí, nessa época, enfim, isso já era quase o mês de setembro. Aí eu chamei o Daniel, né, o pedreiro, para vir trabalhar aí diariamente com a gente mesmo. O Daniel quis vir. Então, começou o Daniel e o Vitor, né, o Vitor, filho do Valdir, como servente, o Daniel como pedreiro. Eu não quis montar uma equipe maior. Eu achei que vamos começar devagar e vamos vendo. Qualquer coisa a gente aumenta a equipe. E aí foi esse primeiro movimento, né? O Daniel ah, né, fazer todo o nivelamento do terreno para o Vicente acertar mais, né? Assim, a gente ia fazer a construção
uma fundação tipo radier, né, um lajão, né, de concreto. E o Daniel construiu também o barraco dos pedreiros, fizemos fossa ali, ó, organizamos um ambiente para eles trabalharem, né, tentando fazer uma coisa que fosse vantajosa para eles, né, que tivesse uma boa relação. Então ali também a gente montou banheiro para eles tomarem banho. Ednei e a Kátia doaram uma geladeira, colocamos uma geladeira para eles, um fogãozinho, etc. E aí eles começaram a trabalhar ali. Logo depois, né, o Daniel viu que só o Vitor era muito pouco, né, como apoio. Aí também trouxe o filho dele, o Jackson. O Jackson também veio trabalhar com a gente já no final de 2020. Começou também. Então ficamos com dois serventes e um pedreiro trabalhando na obra. E, por mais incrível que pareça, foi assim até hoje. A gente manteve essa equipe pequena de base e só quando foi fazer enchimento de lajes manual, né, que a gente chamou mais pessoas. Mas aí, então, começou a obra da Casa Origem ali por final de setembro, começo de outubro do ano de 2020. Né? Então, tinha duas linhas principais de trabalho nessa época. A obra, né, a casa, né, a construção, e em paralelo com a máquina as preparações do terreno como um todo, né? Também já olhando, já pensando em área de moradores, né, de limpeza, abrir espaço, né, na área consolidada para poder conceituar a área de moradores, né? Também nessa época, né, ano de 2020, foi quando estourou a pandemia do Covid-19, lá pelo mês de março, né, de 2020, aquilo se tornou algo terrível, né? Assim, então, o Brasil todo, né, o mundo todo, e no município de Juiz de Fora também, tudo fechou, né, as lojas, né, nada estava mais de porta aberta. Então, aquilo foi algo assim muito impactante, né? Ali na nossa região, ninguém assim pegou, não teve nenhum caso que eu soube, pelo menos, né, de óbito. É, mas também foi uma tensão assim para todos nós. A gente tomou essa decisão, como a gente estava trabalhando, né, em uma área aberta, a gente seguiu trabalhando com os pedreiros, não dispensou. O seu Valdir também, um trabalho rural, né, aberto, e tomamos mais ou menos as medidas, né, necessárias, assim, de usar máscaras, né, sempre que possível, mas em geral a gente seguiu trabalhando normalmente ali, né? Então, mas foi um período tenso, né, para a Sanga como um todo. Na época até conversei com o Lama, né, assim, na medida que mais para o final de 2020, né, que a pandemia não passava, que o Lama achava, né, se ele via que as aldeias talvez, né, vamos dizer assim, a parte coletiva para receber muitas pessoas, né, imagine o templo sempre lotava, né, em Viamão, em outros lugares. Será que o futuro seria assim? A gente teve esse momento, né? Será que no futuro a gente vai seguir tendo eventos coletivos ou isso talvez não funcione mais? Né? A gente teve que tomar decisões, por exemplo, de vamos construir ali depois o refeitório ou não, né? E o Lama, ele tinha essa positividade. Não, é uma fase, isso vai passar e a gente vai seguir, sim. Acho que podem seguir construindo, sim. Né? Então, teve esse também olhar, né, para o futuro, né, em função da pandemia. Muito bem. E aí, nesse início dessa obra da Casa Origem, que foi o nome que a Taba Bambu propôs, né? Casa Origem, foi uma grande alegria para a Sanga, para Sanga, o projeto, o vídeo que eles fizeram. Então, teve todo, né, um momento assim bonito, né, de sonho da construção, né? E teve esse conceito básico, assim, né, que mais ou menos pela experiência de outros SEBs, né, que eu trouxe de ter isso, né, um depósito de ferramentas, um quarto coletivo para até 20 pessoas, um escritório, uma cozinha e banheiros coletivos, banho e vaso separado, né? Então, isso foi o que a gente pediu para eles, eles desenharam, fizeram mais um hall de entrada. Também a casa foi conceituada, permitindo uma construção de um segundo andar futuro, que a gente tem essa possibilidade, né? A infraestrutura permite isso, né? E no conceito também da construção, havia a ideia de fazer a casa toda com tijolos ecológicos, né? Tijolos de solo cimento. Telhas ecológicas era a proposta inicial também, material reciclado, uso de material de demolição, janelas, portas, né? Aí teve a questão da fundação. A fundação a gente acabou optando, né,
foi uma sugestão do Francisco, né, engenheiro do Rio, a gente fazer, em vez de sapatas, né, de fundação, fazer um grande radier, né, assim, aquele lajão, a gente já teria um piso pronto depois. Então, essa foi uma escolha que a gente fez na época, depois a gente acabou se arrependendo um pouco, mas tudo bem, funcionou, né, foi o que a gente escolheu. Eu tive uma grande dificuldade em conseguir empresas, né, de concreto que viessem até a região. O acesso era considerado arriscado, difícil, para caminhão muito pesado. Hoje em dia eles vêm e vão, né? Todo dia tem alguém lá enchendo laje lá no Abirate, mas na época havia um certo receio, ainda mais que era final do ano, já estava chovendo, mês de novembro, quando a gente foi encher a laje, né? Então eu consegui alguém que, né, uma empresa que veio, mas a duras penas, né? Cobrando um preço um pouco acima do mercado também. E aí aquilo foi enchido, né? Foi bastante concreto, 55 metros cúbicos de concreto, né, para encher aquela base de aproximadamente 140 metros quadrados. E aí tínhamos a base. Aí, em cima da base começamos a construir as paredes com esses tijolos que deram muito trabalho. Então, o fornecedor, ele não tinha um padrão de qualidade adequado, então os tijolos tinham dimensões um pouco variáveis. E eles tinham que ser lixados um pouco para acertar, né, o nível dos tijolos. Aquilo foi uma escolha também que não foi uma boa escolha. Mas a gente já tinha feito aquilo, então a gente começou a construir e fomos enfrentando várias dificuldades também. Os tijolos, estava chovendo, os tijolos não colavam bem uns nos outros. Aí teve que mudar o método de colagem também, né? Aí nessa época foi tensa, assim, entre o arquiteto, o pedreiro, né, assim, a gente mesmo. Houve um desgaste, né, assim, em função também da escolha dos materiais e de estilos também, né, de visão de construção, né, de obra, mas aquilo foi indo, entre os trancos e barrancos, ninguém foi embora, né, ninguém pediu para sair, o Daniel ficou, o Samico também ficou, e a gente foi gerenciando aquilo com muita paciência, né, ao longo do processo, mas foi andando. Então levantamos a casa com os tijolos. Chegou um momento que tinha um outro lote de tijolos que ele não nos entregou, ele não produziu, ele não respondia a mais mensagens, né, o fornecedor. Aí o Samico refez o projeto, finalizando com blocos estruturais, né, de argila mesmo, né? Então a gente comprou esses blocos estruturais, finalizou, né, a alvenaria da casa. E a gente também já foi vendo, avaliando vantagens e desvantagens desses elementos de bioconstrução, né, ao longo do processo. A gente escolheu aquela telha ecológica, né, da Ecopreserve, que a gente achou uma boa solução, tanto térmica quanto acústica, quanto de preço, né, e tá lá. A gente usou a mesma telha em todas as obras até agora. Ela tem alguns probleminhas, mas a gente ainda acha que foi bem vantajoso, né? E também compramos muito material de demolição, as janelas todas. A gente comprou 10 janelas por R$ 500 completas. Por R$ 5.000, R$ 500 cada janela. Portas e assim por diante, né? Então a Casa Origem foi saindo ali, né? Final de 2020, mas especialmente ao longo do ano de 2021, né? Muito bem, então esse foi o ano de 2020, final de 2019, começo de 2020, em que a gente avançou muito no Abirate, começou a morar lá dentro, né, e movimentar, a Sanga vindo mais, conhecer e participar. Algumas pessoas ajudaram também na obra em algumas etapas, né, colocaram um tijolo aqui, tijolo ali. Lembro a Ângela Longarez vieram uma vez, Marcelo de São João del Rei veio uma vez me ajudar a amarrar ferragem. Pessoas de fora também vieram, a Natália lá do Rio Grande do Sul ajudou um pouco também. Então teve esse movimento assim, né? A Sanga chegando aos poucos, assim, né? Se interessando, tentando ajudar, né? Em alguma medida assim na obra, mas e a gente, né? Contornando, tentando contornar os obstáculos, né? Então esse foi o segundo vídeo.